Olá! Nessa videoaula vamos começar o estudo do movimento harmônico simples, analisando o pêndulo simples. Faremos algumas considerações conceituais, deduzindo a expressão para o período do pêndulo simples e depois resolveremos alguns exercícios para aplicação da teoria. Vamos iniciar falando um pouco sobre o movimento harmônico simples. Na física, o movimento harmônico simples, ou MHS, é um movimento periódico em que ocorrem deslocamentos simétricos em torno de um ponto de equilíbrio. Exemplos de MHS são o próprio pêndulo simples, um sistema massa mais mola, oscilações elétricas, como de uma antena de televisão ou rádio, e oscilações moleculares. Nos próprios sólidos, as moléculas estão sempre em agitação, e essa agitação é em torno de um ponto fixo, de um ponto de equilíbrio, portanto, a gente pode tratar como um MHS. As oscilações são caracterizadas pelo período e pela amplitude que alcançam. É importante agora, então, definirmos o que é período e o que é amplitude. Período, representado pela letra T, e tem como unidade o segundo, corresponde ao intervalo de tempo de uma oscilação completa. E o período ele é o inverso da frequência. Tá? Já a amplitude corresponde ao afastamento máximo em relação à posição de equilíbrio. Quanto maior é o afastamento em relação à posição inicial, maior é a amplitude do meu sistema. Agora falando um pouco sobre o pêndulo simples. Um pêndulo nada mais é do que uma massa suspensa por um fio. A única restrição para o pêndulo simples é que o ângulo θ, representado na figura, o ângulo de abertura, seja menor do que 5 graus. E essa restrição ela é importante porque, para ângulos muito pequenos, a amplitude do pêndulo, que é um arco de circunferência, como mostra a figura, pode ser aproximada de uma linha reta. E nós faremos toda uma análise matemática, inclusive utilizando as leis de Newton, considerando que essa amplitude seja realmente uma linha reta. Tá? Por isso essa aproximação e essa restrição de um ângulo muito pequeno. Para chegarmos na equação do período para o pêndulo simples, nós precisamos primeiro chegar numa expressão para a aceleração desse pêndulo. Tá? Faremos isso a partir da segunda lei de Newton. O primeiro passo é referenciar o nosso sistema. Eixo X na figura. O segundo passo representará as forças que atuam na massa suspensa. Peso, vertical e para baixo, e a tensão no fio. Nós podemos ainda dividir o peso nas suas duas componentes, Px e Py. Tá? A análise que é feita agora é a seguinte: a força restauradora do sistema, ou seja, a força que sempre tende a levar a massa suspensa para a posição de equilíbrio, é a componente x da força peso. Então agora vamos equacionar as leis de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Vimos que a força resultante que atua no eixo x é a componente x da força peso, nosso Px. Por trigonometria básica, nós vemos que o Px é igual a P seno do ângulo θ. Tá? E peso sabemos também que é a massa vezes a gravidade. Podemos anular as massas, aparecem nos dois termos, e ficamos com aceleração para o pêndulo simples, que é igual a gravidade vezes seno do ângulo θ. Reparem que essa aceleração é exatamente igual à aceleração de um bloco descendo um plano inclinado. Pela figura, nós podemos observar que seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é a amplitude, dividido pela hipotenusa, que é o comprimento L. Podemos substituir e concluir que a aceleração agora é g, amplitude, dividido por L, comprimento. Um outro passo importante agora é lembrarmos lá do movimento circular uniforme, que a aceleração, que aponta sempre para o centro da trajetória, é a aceleração centrípeta, e ela é igual a ômega quadrado, que é a velocidade angular, vezes o raio. Como aqui nosso movimento é linear, nós trocaremos o raio pela amplitude. Tá? Mas quem não lembra de aceleração centrípeta ou do movimento circular uniforme, tem que dar uma revisada. Em breve teremos também uma videoaula sobre esse assunto. Tá? Substituindo essa aceleração, ficamos então com g a sobre L igual a ômega quadrado vezes a. A amplitude aparece nos dois termos, também pode ser cancelada. Mas antes disso, um outro conceito lá do MCU é o de velocidade angular. Ela é definida como o tempo necessário para o corpo percorrer uma distância de 2π, 360 graus. Tá? Então, cancelando as amplitudes e substituindo o ômega na nossa equação, ficamos com g sobre L igual 2π sobre t, que é o período, ao quadrado. Rearranjando isso matematicamente, isolando o período, concluímos que o período de oscilação do pêndulo simples é igual a 2π multiplicado pela raiz de L, que é o comprimento, sobre G, que é a gravidade. Fundamental agora percebermos e analisarmos que o período ele é proporcional à raiz quadrada de L. Então, quanto maior o comprimento do pêndulo,
maior o seu período, e quanto menor o comprimento, menor o seu período. Tá? Também podemos observar que o período ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da gravidade. Quanto maior a gravidade, maior será o período do pêndulo. Então, dois pêndulos simples de mesmo comprimento postos a oscilar, um na superfície da Terra e outro na superfície da Lua, é fácil observarmos que o pêndulo na superfície terrestre terá um período menor do que o pêndulo da superfície da Lua, porque a nossa gravidade é maior que a gravidade na superfície da Lua. Tá? Então agora a gente vai resolver dois exemplos para aplicar a teoria. Exemplo 1. Uma criança de massa 30 kg é colocada em um balanço cuja haste rígida tem comprimento de 2,5 metros. Desprezando a resistência do ar, determine o intervalo de tempo para que a criança complete uma oscilação. Se necessário, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, não está falando no problema que a haste tem massa, então a gente despreza a massa da haste. As informações relevantes são o comprimento da haste, o comprimento do pêndulo e o valor da gravidade. Essas são as informações necessárias para calcularmos o período, que é o que está pedindo. O detalhe aqui é a pergunta que é feita. Determine o intervalo de tempo para que a criança complete uma oscilação. E essa é a definição de período, o tempo necessário para uma oscilação completa. Então, para resolver o problema, precisamos primeiro saber a definição de período para depois aplicarmos a equação e encontrarmos seu valor. Tá? Então, vamos lá. Período é igual a 2π raiz de L sobre G. 2π raiz de 2,5 dividido por 10 dá raiz de 1/4, 2π vezes 1/2, período igual a π. Então, π segundos é o período de oscilação desse pêndulo simples. Tá? Problema bem simples, mas tem que ter cuidado com a pergunta, e eu trouxe esse exemplo para mostrar que a definição do período é muito importante. Agora o exemplo 2, um exemplo da URGS, uma pergunta qualitativa e bem conceitual sobre pêndulo simples. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. Dois pêndulos simples, A e B, oscilam com pequenas amplitudes e em movimentos harmônicos com frequências iguais, após ser dado o mesmo impulso inicial a ambos. Se a amplitude da oscilação do pêndulo A é igual ao dobro da amplitude da oscilação do pêndulo B, podemos afirmar que os comprimentos dos pêndulos LA e LB, respectivamente, são tais que, e que as massas presas às suas extremidades, MA e MB, são tais que. Então, o problema nos fornece uma situação e pede para analisarmos a relação entre os comprimentos e as massas dos dois pêndulos. A primeira informação importante é que os pêndulos oscilam com frequências iguais. Tá? Se eles oscilam com frequências iguais, eles oscilam com períodos iguais. Lembrando que o período é proporcional à raiz do comprimento. Se eles têm períodos iguais, então eles certamente têm comprimentos iguais. Tá? Então nós temos dois pêndulos A e B de mesmo comprimento. Ficamos agora só na alternativa A ou na alternativa C. Agora a gente tem que analisar as massas, se elas são iguais ou se são diferentes. O pêndulo A atinge uma amplitude 2 vezes maior que o pêndulo B, mas o detalhe é que eles são impulsionados com a mesma força. Tá? Se aplicamos a mesma força a dois corpos de massas diferentes, aquele de menor massa terá uma menor resistência ao movimento. Então ele atingirá uma altura maior nesse caso. Terá uma amplitude maior, que é o pêndulo A. Então ele tem uma massa menor do que a massa B. Então ficamos com a alternativa A, LA igual a LB e MA menor que MB. Tá, pessoal? Então essa foi uma videoaula sobre pêndulo simples. Em breve, videoaula sobre sistema massa-mola, ainda dentro do movimento harmônico simples. Até a próxima!